Como é que vocês estão? Ó, vai gravar aqui para vocês a aula de revisão, tá? Referente à América Anglo-Saxônica, toda a América, América do Norte, mais precisamente o Canadá, certo? Para que vocês possam, assim, refazer a leitura, revisar direitinho, tudo aquilo que vocês ainda não conseguiram entender, mas a tia vai enfatizar um pouco mais agora, tá? Bora lá? Beleza, ó. Revisão, tá? Revisão, a gente já está dizendo, a gente precisa sempre estar revisando nosso conteúdo, ok? Ó, eu coloquei aqui um mapa da América, né? A costa oeste americana. Por que eu coloquei a costa oeste americana? Propositalmente. Observe que você tem alguns relevos aqui que são muito interessantes para a gente analisar. Porque o relevo ele é importante para justamente a dinâmica populacional. De que maneira, tia? É onde a gente pode perceber onde existe mais ou menos pessoas, né, povoando determinado lugar. Então, você tem aqui alguns ambientes extremamente importantes: montanhas rochosas, Serra Madre, aqui Estados Unidos e Canadá, aqui no México e aqui América do Sul, Cordilheira dos Andes, tá? Vamos falar disso mais agora, ó. Como é que está caracterizado esses aspectos físicos da América, né? Para a gente fazer essa revisão bacana aqui. Tem uma grande diversidade paisagística. O que é que eu quero dizer com isso? Que em função, tá? Do seu sentido ser norte e sul. Lembram que eu falei para vocês que a América ela é um território contínuo. Ela não tem nada que o separe. Né? Ela tem um istmo, mas muito pequeno, mas ela não se separa, ela é contínua. América do Norte, Central e Sul, né? Dividido nesse sentido, no que diz respeito a aspectos físicos e nos aspectos históricos e culturais, a gente sabe que é a América Anglo-Saxônica e América Latina, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos. Só que a gente vai teorizar isso um pouco mais. Ó, então, o sentido norte e sul, ok? Então, é todo longitudinal, propriamente falando, para vocês. A costa leste é o início do processo de colonização. Tia, o que é que você quer dizer com isso? Gente, na história, né? A gente sabe que os povos eles começam a se fixar ao longo do litoral. Então, essa costa leste aqui que eu estou falando é o litoral americano. Os primeiros povoamentos, as 13 colônias americanas, né? As províncias canadenses, a própria América do Sul, nosso território brasileiro, ele foi povoado na costa leste. Por quê? Porque é justamente o que eu estou falando para vocês, é ao longo do litoral. Depois é que eles passam a interiorizar mais, né, o território, ok? E aí você tem a presença de planaltos, planícies, né? Você tem relevos um tanto quanto rebaixado, com altitudes medianas. Tia, isso quer dizer que na costa oeste a gente tem um relevo jovem, mas seria jovem sim, gente. Ó, o relevo antigo, né? A gente pode falar que são as bacias sedimentares, são as planícies, né? Os escudos cristalinos, que são planaltos. Mas o relevo da costa oeste é o que a gente fala de grandes montanhas. Pode vir com outro nome. Que nome, tia? Cordilheira. Aí eu volto aqui para vocês, ó. Isso aqui, a costa oeste, é justamente essa cordilheira dos Andes, essas montanhas rochosas que a gente tem, é o relevo jovem. Tia, como é que eles se formaram? A partir do choque de placas. Olha, aqui tem a placa sul-americana, né? Aqui tem outras placas aqui, salvo engano, placa de Nazca, se eu não estiver enganada, tá? E aqui você tem essas placas aqui que se chocaram, que se formaram essas grandes cordilheiras, essas grandes montanhas, né? Sorguendo do interior da Terra para fora, né? Então, essas montanhas aqui e essas cordilheiras, elas são de suma importância. Por que elas são de suma importância? Eu vou pegar um exemplo aqui da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela faz um ciclo, né, da água sobre os rios voadores. A gente já falou sobre isso em outro momento. De que maneira, pessoal? Só para a gente revisar. Essas cordilheiras dos Andes aí, elas retroalimentam os rios. Por quê? A partir do seu degelo, esse degelo vai alimentar os rios mais próximos, tá? Então, é de suma importância também esse relevo. Aqui nas montanhas rochosas, a gente tem aqui também a disponibilidade de recursos, porque é aqui onde está
Califórnia, né? Vale do Silício aqui, ó, muito importante para o setor de tecnologia mundial, certo? Então aqui, ó, essa costa do Pacífico também é o anel de fogo, né? Se a gente for virar o globo, onde vai parar no continente asiático, certo? A hidrografia é extremamente aproveitada. Por quê? Geração de energia, gente, tá? Navegável, como é aqui no Brasil, a gente usa muito o rio para navegação e para geração de energia, né? Nós temos aí o rio São Lourenço, né? Nós temos o rio Amazonas aqui no Brasil, o Colorado, tantos outros rios que vão sendo extremamente de grande valia para o potencial econômico e também para a necessidade humana, certo? Porque, como eu disse para vocês, é aproveitado por quê? Porque os primeiros povos americanos, eles foram fixados, sobretudo, na costa leste. Então, ele precisava de água para essa sua manutenção, para o seu dia a dia, sobretudo para os primeiros cultivos, ok? Olá, coloquei aqui um mapinha de clima para a gente tentar rever aqui umas coisinhas. Se vocês observarem, nesse misto de situações aqui, a gente tem aqui a zona polar, o que predomina é o clima polar. Então, no extremo norte da América do Norte, é quase impossível a sobrevivência humana. Por quê, tia? Porque aqui são áreas anecúmenas. Aqui onde predomina, geralmente, as áreas mais geladas do globo. Então, aqui, de alguma maneira, vai caracterizar um território inóspito, tá? É o que a gente chama de área inóspita. Essa área daqui do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio é o que a gente chama de zona temperada, é onde predomina a zona temperada do sul, aqui, e a zona temperada do norte, né? Na faixa mais central, a gente tem a zona intertropical, né? Onde a gente tem aí os raios solares que evidenciam um pouco mais nessa faixa da linha do Equador. Tia, o que a gente pode pensar sobre isso? É onde a gente tem as temperaturas mais altas, né? E baixas latitudes. Olha o contrário, altas temperaturas, baixas latitudes, certo? Então, desculpem aqui, essa grande extensão aqui, né, territorial, vai fazer com que o clima americano ele seja diverso. Por quê? Por conta dessa sua dispersão longitudinal. Ó, veja, ele é todo contínuo, a gente já falou sobre isso, né? Então, percebe-se aqui, né, dentro dessa natureza aqui, geográfica, uma diversidade climática e também uma diversidade paisagística por conta dessa sua dispersão, ok? Gente, outro assunto que a gente viu também, eu quero revisar com vocês, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, né? É importante que vocês façam essa releitura. Vamos viajar para o Canadá. Por que a gente vai viajar para o Canadá? Ó, antes de mais nada, eu queria rememorar aqui com vocês a diferença de América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica diz respeito à América do Norte, tia toda ela não, Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque a colonização destes países foi diferente dos países da América Latina, né? Se a gente observar as diferenças, elas são gritantes. Por quê? Colônia de povoamento, né? As culturas elas são diferenciadas. A língua fala muito forte, né? O sentimento nacionalista e patriota também, né? Você também precisa perceber que no Canadá é um país bilíngue, né? Inglês e francês. Por quê? Por conta do seu processo de colonização. Isso é muito importante a gente deixar isso muito claro, né? Esse contexto, tá? E a gente sabe que o processo de colonização do Canadá, ele tem um viés mercantilista a partir dos europeus, ok? E essa fixação francesa, né, é uma aventura britânica. Por quê? Porque aconteceu na tentativa de buscar outras rotas marítimas. Olha só, chegou ao Canadá por conta desse contexto. Quando é que ele se emancipa? No século XIX, que aí vai formar os territórios. Gente, eu quero dizer para vocês, eu gravei a outra aula para vocês, vamos lembrar aqui que a gente linkou com aquela série N, né? Aquela menina que órfã até a adolescência, depois foi adotada, né? Sofria bullying, preconceito, todas essas questões. E aí a gente linka também com essa questão dos países desenvolvidos, que tem um certo preconceito com migrantes, né? Com imigrantes.
que não é o caso do Canadá. O Canadá ele precisa de mão de obra para a sua manutenção da força de trabalho, diferentemente do Reino Unido, dos Estados Unidos. Mas o Canadá ele precisa dessa manutenção, né? Desses imigrantes. Então, a sua força de trabalho com a sua área de imigrantes. Qualquer imigrante, professora? Nope. Os imigrantes aí, eles têm que ser mão de obra especializada, aqueles que sabem trabalhar com tecnologia, na agricultura de precisão, com indústria de petroquímica, de robótica, de tecnologia. Então, de alguma maneira, está linkada com isso. Outra coisa que a gente precisa saber também é que o Canadá, né, ele é um país que também exerce uma certa dependência dos Estados Unidos, né, no que diz respeito à matéria-prima, tecnologia, mas é um país extremamente desenvolvido, né? Onde grande parte dos jovens, em sua grande maioria, vai fazer intercâmbio, né? Para justamente potencializar currículo, para melhorar, entende? Então, tem esse aspecto positivo. Olha essa charge aqui que eu coloquei para vocês. E eu gostaria que vocês, nessa charge, produzissem um parágrafo, tá, gente? Ó, leia a charge a seguir. I am open. Ou seja, ele está dizendo que ele abre as portas para os imigrantes. E colocou também em francês, né? Que é justamente as línguas faladas, né? Inglês e francês falada no Canadá. Então, vocês vão produzir um parágrafo falando sobre isso para a gente debater no plantão, ok? Vejam só, a gente precisa compreender que, assim, o Canadá, ele exerce um papel fundamental, né? Dentro da economia mundial, por conta justamente do seu setor tecnológico, a sua disponibilidade, né, de recursos. E aí você tem a indústria de papel, de celulose, por conta das florestas de conífera, que está disponível na taiga, né? Então, é tudo isso aí que a gente precisa deixar muito claro, tá? Relacionado ao Canadá. E eu tenho um desafio para você, ó, em casa. E se eu fosse para o Canadá? Já pensou a gente viajar para o Canadá? O que a gente vai precisar fazer? Gente, eu quero que vocês releiam a unidade sobre o Canadá. Eu vou postar um vídeo para vocês sobre o Canadá, curiosidades, tá? E vocês vão elaborar 2 ou 3 perguntas para uma entrevista que a gente vai fazer no plantão com uma pessoa que mora no Canadá, certo? Ok? Então, assim, eu preciso que vocês façam isso, não faltem um plantão, que vai ser muito legal. E nisso tudo, né, a gente vai aprender com essa pessoa que mora no Canadá. É um convidado nosso. Beleza? Então, espero vocês no próximo plantão. Estudem. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo por WhatsApp ou por outras redes sociais. Obrigada. Tchau, tchau.